Oi, pessoal, Raquel Educação Canina, deixa eu ver aqui se eu tô no lugar certo. Aqui estamos. Eu vim fazer hoje de surpresa mais um episódio de perguntas e respostas, porque eu tive uma resposta legal do Gustavo. Boa noite. E eu quero complementar com o que a gente conversou ontem, né? Na verdade, ontem eu fiz uma live mais tarde, na verdade não estava nem programado, né? Eu acabei fazendo só pra gente testar um pouco aqui a questão da câmera e das coisas como estão funcionando. E a gente acabou fazendo uma live bem legal, foi bem bacana, a gente falou sobre alguns assuntos bem interessantes. E hoje eu quero continuar, pegar um follow-up do que o Gustavo me respondeu, que fez a primeira pergunta da live de ontem para quem não assistiu, que era uma pergunta sobre um Border Collie, um cachorro um pouco mais difícil, com histórico de mordida, enfim. E como ele me respondeu hoje, eu achei legal a gente pegar o comentário dele para começar, tá? Se vocês estiverem por aí, estiverem vendo e ouvindo direitinho, me dê um alô só para me dizer se vocês estão conseguindo me ouvir. E eu vou pegar a pergunta do Gustavo, a resposta, na verdade, né, que o Gustavo me deu por aqui pra gente fazer esse follow-up legal. Ele tinha comentado comigo na primeira pergunta: Glauber, querido, boa noite, Juan, boa noite. Vamos lá. Ele tinha complementado comigo aqui e eu vou ler pra vocês a resposta que ele me deu pra gente continuar. Ele falou assim: nossa, Raquel, muito obrigado. Então, ele falou, com uns 4 ou 5 meses, ele começou a dar umas mordidas de filhote, mas que eram meio exageradas, e quando repreendido ele ficava irritado. Daí uma amiga nossa que é comportamental ensinou a colocar ele no chão para submeter, mas não falou exatamente as circunstâncias. Acho que isso deixou ele muito inseguro. Mas lendo aquele artigo que você postou sobre tipos de agressividade, pra mim ele se encaixa muito na questão de dominância, apesar do medo, né? Ele tem certos gatilhos, tipo ver a mão espalmada, carinho em outros cães, e tudo isso começou e piorou muito com o adestrador que contratamos por um mês. Depois voltamos para nossa amiga comportamental, ela quebrou ele na guia, estourou a glândula de tanta força que ele fez, é muito difícil ele ceder, e ele só faz com facilidade se um cão equilibrado latisse e posicionar. Desculpa o tanto de mensagem, nem precisa responder, tô só explicando melhor. Maravilha, querido, não se preocupe não, que isso faz parte do processo, eu quero mais é que você participe mesmo. Bia, querida! Enfim, aí ele falou, do vídeo eu fiquei com 2 dúvidas. Ele tem meio que um canil aqui em casa, que era um quartinho de empregada. Ainda é necessária a caixa de transporte? E 2, sobre os vídeos, sobre os exercícios, eu vi as postagens sobre linguagem corporal e acho que serviram muito bem pra ele. Mas ele não tem um place e ele é meio agitado. Seria melhor investir no place primeiro? De verdade, obrigado pelo canal. O canal e o blog são incríveis. E aí ele me mandou um vídeo que ele tinha visto do Jairo comentando sobre a questão do isolamento, né? Pra quem não viu de ontem, Elton, boa noite, gente. Pra quem não viu o início, né, dessa conversa toda com o Gustavo de ontem, se vocês quiserem, vocês voltam no episódio 114, que é a primeira pergunta que eu respondi. Bastante tempo a gente levou até nessa primeira fase. Mas enfim, o que o Gustavo tinha passado pra mim é... Leozinho, boa noite! O que o Gustavo tinha passado pra mim foi justamente a questão de uma sugestão que foi dada pra ele, considerando que o cachorro tinha sido super mimado, tinha um histórico de mordida, na verdade ele já tinha mordido várias pessoas da casa, e foi sugerido a ideia de isolamento. Eu tinha perguntado pra ele o que isso quer dizer, como que exatamente as pessoas sugeriram isso e o que tinha dentro desse contexto de isolamento, né? E ele me explicou, me passou um vídeo no qual ele tirou essa referência, que é o vídeo do Jairo. O que acontece, né? Quando o Jairo falou no vídeo dele sobre essa questão do confinamento, é importante a gente sempre considerar o cenário onde a gente trabalha, o cenário onde aquele cachorro está inserido e o que a gente quer conquistar com cada cachorro, né? Muita gente, muitos lugares, né? Na verdade eu não sei como é que as pessoas chamam esses lugares, mas esses locais onde os adestradores trabalham, você leva o cachorro para lá para o cachorro ser treinado por um tempo, normalmente esses lugares têm áreas de confinamento, que são normalmente canis. O que ele sugeriu? Ele estava falando de um caso drástico onde existia um cachorro, cães muito agressivos, e como ele fazia esse protocolo. Aonde eu acho que a gente tem que ter atenção nessas horas, tá? Para cada pessoa, o cenário é diferente, o histórico do cachorro é diferente, e muitas vezes a gente se vê em situações onde a gente não tem outra opção. Eu, particularmente, o que eu discordo do que ele sugeriu, tá? E lógico, ele não está falando do seu caso em particular, e eu não estou fazendo uma crítica direta a ele, eu simplesmente estou dando o meu ponto de vista aqui. O que ele sugeriu no vídeo dele foi deixar o cachorro isolado por um período de tempo longo, ou seja, permanentemente dentro do canil durante 2, 3, 4 semanas, você só entrando lá de vez em quando desce para dar comida, água, limpar. Por que eu não faço essa sugestão? E eu entendo por que ele fez isso, por que algumas pessoas fazem isso.
Quando você lida com casos de extrema agressividade, onde você não consegue chegar perto do cachorro, muita gente não tem outra opção a não ser fazer isso. Mas, o que eu acho que no seu caso é importante considerar, tá? Como no caso de muitas pessoas. Primeiro, vamos falar de cenários de trabalho diferentes, tá? Pra gente que mora em cidade, eu particularmente, 99,9% dos meus clientes moram em apartamento, com algumas exceções que moram em casa. Eu acho que ao longo de todo o tempo que eu atendo cachorros, eu só atendi uma família que tinha cães que ficavam na área externa. A maioria dos cachorros ficam dentro de casa. Então, quando você lida com um cachorro agressivo, que é um cachorro que morde pessoas, que tem esses hábitos, sempre tem alguma pessoa dentro de casa que manuseia esse cachorro. No caso seu, do Gustavo aí, ele manuseia o cachorro. Ou seja, então existe alguém com a habilidade de manusear esse cão. Então, por que não acaba não sendo aplicável em casos de pessoas assim, que moram... Inclusive, eu até dei uma olhada nos comentários do vídeo dele e uma pessoa até perguntou isso, né? Eu moro em apartamento, minha casa tem bastante gente, o que eu faço? Como é que eu adapto essa ideia de isolamento? Eu não sou a favor do isolamento do cachorro no cenário total. Por quê? Porque eu acho que você precisa trabalhar o que você tem com o cachorro. Por mais difícil que ele seja, sempre existem coisas que você pode fazer. Você tem que começar a reintroduzir o que você quer. Eu entendi o que ele quis dizer com não entrar num combate direto com cachorros. Eu também não entro. Por isso eu uso ferramentas de treinamento, que eu acho que são importantes. Eu concordo quando ele diz que é muito difícil para algumas pessoas aplicarem coisas que, como por exemplo o César Millan faz, que são toques e correções físicas. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa habilidade e isso é uma técnica de risco, sim. Você pode, o cachorro pode retaliar e com o cachorro errado o resultado pode ser um acidente muito grave, com certeza, tá? Mas eu acho que o que talvez faltou naquele vídeo de conteúdo para você entender melhor o seu caso é corrigir o cachorro nos momentos corretos, sim. Ele falou muita coisa bacana sobre restrições, sobre a disciplina, sobre a estrutura que a gente fala bastante, né? De você definir horário para o cachorro comer, para o cachorro caminhar, de você cortar o afeto deliberado. Tudo isso eu concordo 100%, mas eu acho que dentro de uma vida doméstica, quando o cachorro vive dentro da sua casa, principalmente em apartamento, por isso que eu sugiro bastante o uso da caixa de transporte. Porém, eu não uso a caixa de transporte como uma prisão, tá? Ele até usou esse termo algumas vezes em relação ao canil e eu entendi o que ele quis dizer. Não foi no modo pejorativo, mas ele faz um desafio mental, um jogo de xadrez com o cachorro, né? Então, na verdade, o que eu faço é a caixa de transporte, ela serve para garantir a segurança do seu cachorro e sua, principalmente ao longo de um período de reabilitação de um caso mais grave como esse. Mas é importante que, primeiro, você tire o cachorro todos os dias e várias vezes ao dia para treinar, para caminhar, para se alimentar, para fazer uma série de coisas. Então, eu acho que se você tentou talvez aplicar isso de alguma maneira ou de outra com o seu cachorro dentro de casa, eu entendo porque você não teve essa resposta. Porque o cenário dele é um cenário totalmente diferente. É um treinamento, é um lugar diferente, é um canil, são casos extremamente graves, onde os cachorros não tinham condicionamento com a focinheira, os donos não tinham nenhuma habilidade de corrigir, não se falava tanto em uso de equipamentos de treinamento diferentes. Então, quando não resta nenhuma outra alternativa, é isso que muitas pessoas fazem. Não é isso que eu faço, tá? Eu acho que no seu caso, é como eu falei, tem várias coisas a se considerar. Você me perguntou se você tinha um espaço que poderia ser considerado um canil na sua casa, que era tipo próximo de um quarto de empregada. Eu gosto da caixa de transporte. Por quê? Porque eu não faço essa ideia de isolamento. Eu não vou deixar o cachorro lá 3, 4 dias. A caixa de transporte serve para usar em intervalos durante a noite, pode ser usada na alimentação do cachorro, uma série de coisas. Mas isso é um pedaço do processo, tá? É como eu falei para você. Você disse no seu follow-up aqui, que foi legal, que você falou que ele tem dificuldade de ficar parado, ou seja, o place é uma coisa que ele não sabe. Então comece a praticar isso. A primeira coisa que eu faria com esse cachorro, número 1, é condicionamento com a focinheira. Compre aquela focinheira da Baskerville, que eu falo sempre aqui, uma focinheira de plástico, forte, o cachorro consegue respirar, consegue fazer bastante coisa. Eu começaria com a introdução da focinheira para ele, que eu acho que seria fenomenal, tá? Talvez a melhor coisa que você pode fazer por ele. Justamente para você começar a introduzir ele em outros cenários. Vão ser importantes para você uma focinheira, o uso da caixa de transporte e um equipamento que te permita corrigir. A coleira eletrônica é uma ferramenta que te permite intervir e sinalizar e orientar o cachorro sem um embate físico. Esse é o grande lance, tá? Então, hoje a gente tem mais opções no mercado, a gente tem essa tecnologia que nos permite fazer isso. Então eu acho importante a gente usar isso a nosso favor. Então no seu caso isso. Então eu quis elaborar um pouco mais aqui no vídeo para você entender que a gente sempre tem que observar
quando a gente observa outros profissionais, e eu observo bastante outras pessoas que eu admiro muito, você sempre tem que ver, ótimo, gostei desse formato, como que eu transfiro esse formato para a minha rotina, com o meu cachorro na minha vida, aqui, desse jeito. Então esse momento de transição é importante, porque pessoas têm habilidades diferentes, pessoas vivem em cenários diferentes, com pessoas diferentes. Então tudo isso tem um impacto direto para alguns cachorros. Então, é como eu falei para você ontem, eu acho que você pode evoluir com esse cachorro sim, tá? Seria legal. A caixa de transporte é diferente de um espaço, ela é diferente de um banheiro, de um quarto de empregada, porque ali o cachorro só tem uma opção, que é deitar e relaxar, mais nada. Ele não vai poder destruir nada, comer fio, rodapé, se automutilar por causa de nervoso. E você pode corrigir o cachorro à distância usando a coleira eletrônica, mesmo que ele esteja dentro da caixa de transporte, tá? Então eu queria só elaborar, explicar um pouco mais isso pra você, tá? Eu gosto do Jairo, acho ele um cara bacana, os vídeos dele são legais também. E eu quis só fazer esse adendo pra explicar pra vocês que cada cenário é diferente, tá? Eu, Raquel, não uso esse formato, eu usaria dessa forma que eu te falei. Se você condicionar ele bem com a focinheira, a partir daí você abre uma série de alternativas. Você usando a focinheira com ele, se você tiver a coleira eletrônica para usar com ele, ou que você tem uma prong collar pelo menos, já te ajuda. Você consegue introduzir a noção do place e consegue literalmente inserir esse cachorro no contexto de família de vocês amanhã. Começa a praticar o place com a focinheira, começa a caminhar com a focinheira, introduza cenários diferentes para ele com a focinheira, tudo num formato gradativo. Então eu acho que muita gente tem a habilidade de transformar o cachorro em casa. Eu acho que é uma questão de você querer, e eu acho que você quer, eu tenho certeza que você quer. Então se você se dedicar um pouco a isso, eu acho que você pode ter excelentes resultados, sem precisar deixar o seu cachorro com ninguém, porque como eu falei para você ontem, eventualmente ele volta para você. Então você vai ter que fazer isso de qualquer maneira, em algum momento ou outro, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. Bia, Lazinho, Bia disse: Raquel, hoje eu tenho uma pergunta. Balanzinho não tolera nenhuma superfície. Mudei a caminha para uma impermeável, então ele pegou dermatite já faz umas 3 semanas. Que está sendo medicado e está melhorando. Eu fico me perguntando até onde esse incômodo é pela pele e onde entra a agitação. Não sei se continuo por receio de estar causando incômodo. No chão ele fica bem mais tranquilo. Ele fica bem irritado, então não sei até onde insistir e corrigir. Onde insistir, se corrigir é bom se ele está incomodado. Bia, na verdade depende, tá? Na verdade, a coisa da superfície, se o que você comprou para ele não é alguma coisa absurda, não é uma coisa fora do normal, é simplesmente uma superfície diferente, às vezes acontece do cachorro não querer ficar ali. Às vezes você tem uma situação aí de ou aquilo ali é negação, ou ele realmente está dizendo não quero fazer e pronto. Ou você tem que ver se ele está irritado por conta da dermatite que ele está agora, né? Todo problema de pele ou qualquer problema de saúde deixa o cachorro meio desequilibrado no sentido comportamental. Então, você vai acabar vendo aí um pouco de irritação um pouco a mais. Então, assim, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar agora? Considerando que ele está se recuperando da dermatite, eu não introduziria nada de novo nesse momento, tá? Espera ele se recuperar bem, se ele se sente mais à vontade deitando no chão, deixa ele deitar no chão por enquanto, tá? Nesse momento eu daria um pouco mais de conforto para ele, considerando que ele está com dermatite. Se o cachorro está se coçando, ele se incomoda muito e isso também acaba prejudicando. Então, na verdade, pode ser que não tenha nada a ver com a cama impermeável que você comprou, pode ser que seja simplesmente porque ele está desconfortável por conta da dermatite que já está aí, tá? Então, espere mais um pouquinho, deixa ele se recuperar um pouco mais e depois introduza de novo. Quando você introduzir de novo, introduza com a comida do dia. Faça disso uma experiência legal, entendeu? Pode ser que seja só esse momento em particular, esse momento específico que esteja deixando ele um pouco mais irritado e sem muita tolerância para isso aí. Mas nada demais, tá, Bia? Só dê um pouquinho de tempo para ele se recuperar um pouco da dermatite. Fabiana disse: boa noite, Raquel. Meu cãozinho faz xixi no lugar certo, mas assim que eu limpo o local, ele vai e faz xixi novamente. Isso é mau costume dele ou será um problema fisiológico? Obrigada. Fabiana, querida, se ele faz xixi no lugar certo e se depois que você vai lá e limpa o lugar, ele faz xixi no lugar certo de novo, eu não vejo nenhum problema, tá? Às vezes alguns cachorros fazem, por exemplo, principalmente quando a gente sai de casa, né? Aliás, isso aconteceu comigo hoje, é até engraçado você falar. Eu saí pra comprar umas coisas e voltei. Quando eu voltei, o Zico veio, falou comigo e foi fazer xixi. Assim que ele fez xixi, eu virei as costas e fui pegar um tapete higiênico novo pra trocar, o xixi dele é muito grande. Assim que eu voltei, ele fez xixi de novo, mas eu conheço ele, eu sei que às vezes ele faz bastante xixi, porque ele toma remédio, enfim, tem uma série de coisas, mas se ele não fez xixi no lugar errado, não é um problema. Agora, você
sempre pode checar com o seu veterinário se na parte urinária tá tudo certo com ele, se ele não tem nenhuma infecção, nada, mas eu não vejo problema, a menos que ele faça o segundo xixi no lugar errado, tá? Mas se não, eu acho que tá tudo certinho. Deixa eu ver meu pessoal do YouTube. Elton disse, boa noite, eu tenho uma Malinois que come tudo, roupa, brinquedo, esporte, é bem bonzinho, mas indisciplinado, ela tem 5 meses. Elton, o que acontece? Eu acho que o seu caso... Sérgio, boa noite, meu bem. Elton, no seu caso, o que acontece? Eu acho que o seu caso é muito bacana, até que você falou sobre isso, por conta da Matilde que está aqui. Malinois, como outros cães de trabalho, são cães que têm muita disposição, são aqueles cachorros super energéticos, que as pessoas falam, super alertas, super predispostos a fazer um monte de coisa. O que é importante você ter para fazer? Para interromper esse ciclo, você tem que corrigir. Você tem que achar uma correção de valor. Eu, Raquel, uso a coleira eletrônica. E a Matilde é o melhor exemplo, tá? A Matilde é uma cachorra super legal, assim. Ela é ingênua para uma série de coisas. Ela é super boazinha, ela é curiosa, ela observa bastante as coisas, mas... no contexto geral, no ambiente onde ela normalmente vive, ela é uma cachorra impulsiva. Então ela já tem um histórico enorme de comportamento destrutivo. Ela já destruiu coisas que ninguém imagina. O que faltava para ela? Um elemento de correção, tá? Então faltava para ela alguém poder intervir no momento que ela tinha intenção de ir na direção de alguma coisa e destruir alguma coisa. Então aqui em casa... ela tá de coleira eletrônica. Eu reintroduzi a coleira eletrônica para ela, como ela já tinha usado quando ela ficou da outra vez. E assim ela está. Aqui ela não destruiu absolutamente nada. Por quê? Porque eu tenho agora na minha mão uma ferramenta de intervenção, tá? Agora, é importante você considerar o quê? Quais são as circunstâncias que a sua cachorra destrói as coisas? Normalmente cães destroem as coisas quando eles estão sem supervisão. Quando eles são deixados em algum lugar sem supervisão, ou quando eles estão soltos em casa sem supervisão. E tudo acontece muito rápido. Às vezes você está na sala com seu cachorro, sei lá, você vira para trocar o canal da televisão, o cachorro tudo foi lá dentro, quando você vê ele já rasgou uma almofada. Então, por isso que eu acho que existem coisas importantes para a gente introduzir para o cachorro logo no início, na primeira fase de convívio, né? Que é o quê? O lugar onde você deve ficar, que é o famoso exercício do place, que no início é tão importante para filhote, usar mais a guia dentro de casa para direcionar o cachorro para aquele lugar. E quando você não pode supervisionar, ter o seu cachorro na caixa de transporte. Você evita esses problemas. Esses problemas nunca vão surgir. Então, se eles surgirem eventualmente, quando você entrar numa fase que você começar a dar um pouco mais de liberdade, se você já tiver começado um treinamento com a coleira eletrônica, é simples. Você pode dar mais liberdade pro cachorro e corrigir quando for preciso. A Matilde está nessa etapa aqui comigo. Ela já fica solta aqui numa boa. A maior parte do dia ela fica, mas ela tá com a coleira. Qualquer momento ela já sabe os ambientes onde ela pode entrar, ela já sabe o que ela pode encostar, o que ela não pode encostar e acabou. Então foi rápido, foi coisa de 1 dia, 2 dias, sinalizei nos momentos certos para ela e acabou. Então, hoje eu acho que vai ser legal até pra gente enumerar esses momentos onde falta o elemento de correção certo no momento certo, né? Quando a gente estava falando do caso do Gustavo hoje mais cedo, e quando eu vi o vídeo do Jairo também, e eu concordo com um monte de coisa que ele falou, mas assim, eu acho que para muito profissional é difícil falar sobre o momento de correção. É difícil para muita gente entender como corrigir um cachorro, né? E eu concordo, toque físico para muita gente não funciona porque as pessoas não sabem como fazer e às vezes tem medo de fazer, porque é uma correção física. Agora, eventualmente todo mundo quer chegar no momento de poder corrigir o cachorro verbalmente. Esse é o objetivo de todo mundo. Eu não quero precisar fazer nada, eu quero simplesmente dizer não e acabou. Mas o seu não tem que ter uma associação, da mesma forma que todas as outras coisas precisam ter. Então, a gente consegue ter... Esses dias até eu peguei um táxi e o rapaz do táxi estava me falando do labrador dele, que tem 11 anos e nunca conseguiu ter uma cama porque ele destrói todas as camas. Então, isso pode acabar amanhã, se você tem uma ferramenta de intervenção de valor. É isso aqui. Você tem que ter alguma coisa que impeça que você possa associar uma série de outras coisas, além do não, da correção que você quer. Uma correção de valor na intensidade certa, no momento certo. Não tem nada de cruel. Faz parte do processo de orientação que o cachorro precisa ter. No seu caso, uma Malinois, uma cachorra grande, com 5 meses, ela já pode treinar na coleira eletrônica sem problema nenhum. E você pode ter um excelente cachorro de resultado com isso aí, tá, Elton? Pode ser muito bom pra você. Mas é isso, falta correção no momento certo. Você tem que ensaiar, recriar a situação, colocar uma cama, colocar alguma coisa, colocar ela no lugar, treinar outras coisas, claro, mas deixar claro pra ela que aquilo ali é não negociável, tá? Não pode e ponto final. Senão, porque o cachorro só vai entender o não no dia que ele tiver uma consequência de valor pelo não. Se isso nunca acontecer,
o cachorro vai continuar fazendo. Você pode motivar o máximo possível das coisas boas, mas em algum momento você vai ter que dizer não, o limite é aqui, daqui pra frente você não vai mais. Por quê? Porque eu disse não. E junto com esse não vem uma consequência de valor considerável pro cachorro, né? Serginho, Miriam querida, que bom que você tá aqui. Rose, boa noite, Ale, boa noite, vamos lá. Tio Bullet tinha perguntado, Raquel, o colar eletrônico serve como uma forma de punição psicológica ou funciona como um colar de grampo para ganhar reflexo nos comandos? Na verdade depende, tá? A cola eletrônica ela serve para muitas coisas positivas. Você pode marcar uma série de coisas positivas com a cola eletrônica. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo mostrando como é que você usa a função de tom na cola eletrônica da 300 aqui, que a gente usa bastante. E esse tom, para muitos cachorros, pode ser uma forma de você falar um pouco mais baixo, pode ser um marcador simples. Sentou, tom, comida. A mesma coisa do clicker funcionaria, tá? Eu normalmente uso estímulo constantemente, mas eu uso estímulo em coisas simples. Por exemplo, eu quero andar com o cachorro está um pouco mais distraído. Eu chamo, estímulo, ele vem e ótimo. Então, não é necessariamente uma ferramenta de punição psicológica, é física mesmo, tá? É uma sensação física que o cachorro tem. É como um estimulador muscular de fisioterapia que você sente. Ele dispara ao redor. Então, é uma sensação micromomentânea, naquele momento específico, para você marcar com o máximo de clareza e eficácia possível o momento que você quer marcar. E muitas vezes você vai marcar o quê? Chamar a atenção do cachorro de volta para você, definir o espaço onde o cachorro vai estar. Por exemplo, para quem anda com o cachorro na guia que puxa, né? Você está introduzindo a noção da cola eletrônica, você vai introduzir a ideia do lugar onde o cachorro vai ficar. Quando você vai usar a cola eletrônica? Você vai usar em várias situações diferentes, para chamar o cachorro para vir para o lugar. Assim que o cachorro passar do seu joelho, você vai falar não e direcionar ele de volta para o lugar. Lembre que a coleira eletrônica não é uma ferramenta de direção, tá? Então você precisa da guia, da coleira e da guia para isso. Se eu interrompi ou se eu estimulei o cachorro uma vez que ele passou do meu joelho, eu preciso da guia para trazer ele de volta. Assim que ele estiver na posição correta, eu tiro o meu dedo e ótimo. Ou seja, é a introdução de pressão. Da mesma forma que a gente tem a introdução de pressão na guia, você tem a introdução de pressão, que a gente chama de pressão, que é o estímulo da coleira eletrônica. Então, eu quero que o cachorro aprenda a desligar essa pressão, seja na guia ou seja na coleira eletrônica. Então, se ele passou do meu joelho, eu vou pressionar o botão, trazer ele de volta para cá. Assim que ele estiver na posição exata, eu libero a pressão. Com as repetições contínuas, ele vai entender que ele tem o poder de desligar essa pressão se ele se manter nesse mesmo lugar. Ele sabe que se ele passar do lugar, a pressão existe. Eventualmente, tudo isso todos esses viram comandos verbais. É só você falar não aqui. E ele vai entender que se ele não voltar naquele exato momento, na sequência do não, vem a sensação. Laine, querida, boa noite, boa noite. Então essa é a ideia, tá? Josuelen, meu bem, Josuelen disse, boa noite, Raquel, consegui deixar o pirulito um pouco mais educadinho. Então doei ele para um garotinho que queria muito um cãozinho e esse garotinho já tem um gato de estimação. Me senti muito feliz ao ver o sorriso do garoto. Cadê? Me senti muito feliz ao ver o sorriso do garotinho. Agora tô com um terrier brasileiro, ela se chama Salomé e tem 2 meses. Acho que vou ter um desafio pela frente, pois o bichinho é tio. Josuelen, maravilha, que ótimo que deu tudo certo com ele. Maravilha que ele foi pra uma família super legal. E esses terrierzinhos não são fáceis não. Mas jogue duro no início, quanto mais cedo melhor. Se você pegou ele pequenininho, você tem uma ótima oportunidade de fazer dele um cachorro ótimo. Comece já, não espere pra amanhã. Luciana, boa noite, boa noite. Jocelyn disse, eu resgato cães da rua, trato, tento educá-lo um pouco, depois coloco para adoção. Maravilha, eu acho que esse trabalho é maravilhoso. Todo mundo que faz isso, com certeza, tem um grande coração. E eu acho que o importante é para vocês que fazem isso, aprenderem, né? Quanto mais vocês aprenderem a lidar com esses cachorros, porque doar cachorro não é uma coisa fácil. Quem faz esse trabalho sabe disso. Muita gente acaba ficando presa com um monte de cachorros aí que ninguém quer. Mas a grande chance que você tem de doar um cachorro para uma família legal é justamente você ter um cachorro educado que você possa passar para frente, né? Afinal de contas, quem quer adotar um cachorro tá cheio de boas expectativas, cheio de bom coração, mas normalmente essas pessoas não querem cachorros problemáticos. Então acho que muita gente que resgata e acaba muitas vezes não sabendo o que fazer com esses cães nesse período, acaba tendo muitos retornos por conta disso. Primeiro, por não necessariamente saber como fazer essa primeira etapa de treinamento, esse primeiro ajuste. E às vezes a segunda etapa é esse esclarecimento mesmo, de passar para as pessoas o que elas precisam fazer com esses cachorros a longo prazo, né? Porque treino é pra vida e as coisas não são mágicas, né? A gente não faz uma coisa, um processo durante um tempo e depois, pum, não.
eventualmente você vai ter que seguir com aquele processo de treinamento, é o famoso estilo de vida que a gente acaba adaptando com os cachorros, porque é assim que tem que ser, tá? Da mesma forma como a gente tem filho, várias coisas a gente adapta, ou quando a gente tem família, ou quando casa, ou descasa, enfim, tudo é um processo de adaptação. Quando você traz ou remove alguém do seu convívio, a gente sempre tem que aprender a adaptar nossa vida às necessidades de todo mundo que faz parte desse contexto, né? Silvia. Tio Mullet, eu peguei sua pergunta agora, eu pego aqui mesmo, tá? Mas pode ficar tranquilo, podem deixando aqui que eu vou pegando aos pouquinhos. Você falou, Raquel, eu ouvi uma pessoa falando que o colar eletrônico é uma punição psicológica, pois o cão não sabe de onde vem o estímulo. Ótimo você ter mandado essa pergunta, tá? Por que algumas pessoas... Isso acontece porque alguns profissionais, infelizmente, não fazem um bom treinamento com a coleira eletrônica. Eu já vi, na verdade, já atendi uma cachorra que tinha passado por um profissional assim, que pegava o colar eletrônico e usava em situações específicas, únicas, apenas como punição. E o cachorro acabava ficando perdido, não sabia de onde a correção vinha. Um exemplo, essa cachorra que eu atendi em particular, o que acontecia com ela? Ela é uma staff e ela pulava nas pessoas, quando as pessoas chegavam na casa dela. Então o treinador fez um cenário onde ele botou o colar nela. Não tinha feito nenhuma introdução, nada. A cachorra nunca tinha sentido aquela sensação na vida. Ele pôs o colar nela e mandou alguém tocar a campainha. Quando a pessoa abriu o portão, ele corrigiu muito alto. Na verdade, ele inclusive estava com a PE900, que é um modelo que eu não recomendo para muita gente comprar, porque ele é muito complexo na programação. E a PE900 tem um modo de ajuste, de aumento de estímulo automático. Ou seja, você aperta uma vez, depois ela vai aumentando. E a cachorra tomou um susto enorme, não tinha a menor ideia do que tinha acontecido ali e ficou super perdida. Eu não trabalho assim com a coleira eletrônica, tá? Eu trabalho com a coleira eletrônica dentro de um treinamento que começa na base, no simples. Não importa qual o problema que o cachorro tenha. O que a gente começa primeiro é estabelecendo a comunicação com o colar eletrônico. O que essa sensação representa? E no início eu quero que o cachorro simplesmente pare de fazer o que está fazendo e volte para mim. É isso que eu quero. Quando ele volta para mim, eu posso dar comida, eu posso dar carinho, eu vou usar a motivação que funciona para aquele cachorro. Mas o que você está falando aí é normalmente o que algumas pessoas fazem, tá? Agora, outro ponto que você falou aqui, mas o estímulo em si, ele falou que não dói fisicamente. Ele colocou o colar eletrônico nele mesmo, no pescoço, ligou o botão e demonstrou a dor. O pescoço dele apenas tremeu. Sim, porque não é uma dor física, não é o que as pessoas imaginam. Se ele usar um equipamento bom, principalmente desses modelos que eu uso, Color Technology, tem a 300, a 400, a 800, a Easy, enfim, todas elas, a tecnologia é infinitamente superior ao que era 30 anos atrás. Então, não é como você pôr o dedo na tomada, não é nada disso, tá? Como eu falei, é como se fosse um estímulo muscular que é usado muitas vezes em tratamento de fisioterapia, então não é dor. Agora, pode ser desconfortável se o nível for mais alto? Pode, mas a ideia às vezes é essa. Por exemplo, se você está lidando para pessoas que às vezes tem um cachorro que corre atrás, por exemplo, de bicicleta. Você quer andar com seu cachorro numa área onde as pessoas circulam de bicicleta e seu cachorro corre atrás de bicicleta. Seu cachorro pode ser atropelado por uma bicicleta, ele pode morrer ali. Pode ser uma situação complicada, ele pode causar um acidente para ele e para outra pessoa. É importante que a sua intervenção naquele momento seja mais alta. Mas enfim, aonde eu quero chegar? O erro que muita gente comete às vezes é não criar uma boa fundação com a ferramenta, ou seja, o cachorro não entender o que a ferramenta representa, tá? Então não é que seja uma questão psicológica, não acho que é, porque é físico. Não é o físico de pôr o dedo na tomada, mas é físico, uma sensação no corpo que o cachorro sente. Não significa que o cachorro vai fritar. E tem cachorro que não liga, tá? Tem cachorro que você sobe pro 30, 40 e o cachorro tá bom, vou continuar fazendo isso mesmo. Eu acho que o ponto da minha resposta para você é... Não é uma questão de ser psicológico ou físico, é uma questão de como você introduz isso no treinamento, porque na minha visão é físico, mas o ponto psicológico da relação é você usar a palavra não, se você usar o colar nesse momento para corrigir, você usar a palavra não e na sequência você usar o estímulo, mas você não começa um treinamento com a coleira eletrônica sem guia. Por quê? Porque o cachorro não sabe o que a ferramenta representa. Então, na introdução, quando você quer que o cachorro volte para você, quando você treina recall, quando você quer passar, usar os comandos que o cachorro já sabe, eventualmente na categoria de obediência, com o gatilho da coleira eletrônica, tudo isso tem que ter a guia no início, tá? Então, é assim que... mas é isso mesmo, o pescoço só faz assim, quando o nível começa a ficar um pouco mais alto, tá? Mas...
eu acho que é importante usar guia, tá? É essencial, na verdade, usar guia. A coleira eletrônica, como eu falo pra vocês, ela não faz nada sozinha, tá? Se você pôr a coleira eletrônica num cachorro que nunca usou e o cachorro estiver solto e você começar a apertar os botões, ele não vai ter a menor ideia do que você quer. Então, como todo equipamento, ele tem que ser introduzido dentro de um processo de direção bacana, que faça sentido pro cachorro, tá? Senão as coisas não fazem muito... senão o treinamento vai ficar solto, o cachorro acaba entendendo aquele estímulo ali só como uma coisa que veio do nada e... outra pergunta que alguns adestradores fazem é: eu não quero que o cachorro associe o estímulo do colar a mim. Pelo contrário, ele tem que associar a você, porque você está dentro dessa relação com o cachorro. Eu quero que, se amanhã eu quero que o meu comando verbal seja o suficiente, eu quero que o cachorro saiba que o estímulo veio de mim, sim, tá? Porque se o cachorro estiver andando lá no corredor, eu quero que ele volte, eu vou falar para ele voltar. Então, não é como eu falei, não é uma coisa ruim. É uma ferramenta de comunicação. E eu quero que ele saiba que veio de mim, sim, tá? Então, eu quero que a coleira eletrônica seja uma extensão de mim ao longo do treinamento. Não que seja simplesmente uma coisa aleatória, uma sensação aleatória que o cachorro pode sentir e nada mais, tá? Você disse: Raquel, você pretende fazer um vídeo como utilizar a coleira eletrônica de maneira correta, fazendo o cão parar de fazer o que está fazendo e vir até mim? Eu tenho alguns vídeos de recall que você pode olhar. Por exemplo, você tem aqui no meu canal do YouTube, você pode ver o vídeo do Shadow, que é um Bernese. Eu tenho alguns vídeos dele trabalhando em parque, em lugares diferentes com a coleira eletrônica. Tem um vídeo do Benjamin, que é um vira-latinha cremezinho, treinando recall também no parque com a coleira eletrônica. Esses vídeos estão todos aí, tá? Dá uma olhada, se você tiver dificuldade de achar, me fala, porque não são coisas difíceis de fazer. A gente trabalha... nesses vídeos você vai me ver trabalhando com a guia longa, com alguns desses cachorros. E enfim, não é um treino difícil, mas eu quero que o cachorro saiba que o estímulo veio de mim. Se você não achar, me fala, tá? KGLOW. Olá, boa noite. Há uma semana eu ganhei um JRT. O que é um JRT? Nunca tinha ouvido falar dessa raça. Comecei a pesquisar sobre o cão, verifiquei que trata de uma raça difícil. Você poderia me dar alguma dica? Me fala o que é JRT, que eu te falo, tá? JRT, não sei. Não veio na minha cabeça agora o que é. Laine, boa noite. Rose, boa noite. Vamos lá. Enquanto você não me responde, eu vou pegar uma pergunta que alguém tinha deixado aqui pra mim nos comentários, que era pra eu ter colocado no episódio de ontem, eu acabei não colocando. A Aline tinha mandado uma pergunta legal aqui. Eu não sei se eu respondi ontem, mas eu acho que não. Ela falou: Raquel, bom dia, Raquel. Tenho assistido seus vídeos, são todos excelentes. Obrigada, Aline. Estão me ajudando muito. Inclusive, você respondeu uma pergunta minha sobre a caixa de transporte. Eu tenho uma Golden Retriever de 5 meses que vem aprendendo os comandos de obediência desde os 2 meses. Acho que ela está indo bem, mas tem um comportamento estranho que eu não estou conseguindo resolver. Toda vez que ela encontra alguma pessoa na praça do condomínio, no condomínio, que a cumprimenta e faz festa, carinho para ela, o que é muito frequente, embora ela responda com muita docilidade, logo em seguida ela morde a guia, fazendo cabo de guerra, e se torna muito agressiva comigo a ponto de me morder. Repreendo com os toques na guia, mas ela me enfrenta e tenho que ser cada vez mais energética e driblar as tentativas de mordida. Ela também faz xixi de excitação e o apelo das pessoas é muito grande, dada a beleza, a sociabilidade e a aparência de filhote dela. Em relação a outros cães, acontece o mesmo. Contudo, já mantenho ela mais próxima de mim, sentada para cumprimentar. Com as pessoas, ela estica a guia em direção às pessoas que a estimulam, chamando e fazendo festa. Como resolver? Aline, Fábio disse onde é que eu solteiro. Nossa, eu nunca tinha visto alguém falar JRT. Já volto para essa pergunta, tá? Obrigada, Fabinho. JRT foi ótimo. Deixa eu responder essa pergunta da Aline e eu já volto pro nosso JRT. Aline, é o seguinte, o que tá faltando para você, tá? Ela tem 5 meses, eu imagino que ela seja super atraente, que as pessoas adorem, e assim mesmo acontece com filhotes, principalmente quando eles são bonitos. Aonde que eu acho que você tá errando? Você, de uma forma ou de outra, tá cedendo a esses apelos de estranhos e a impulsividade dela de ir até lá e interagir. De novo, muita gente vai falar: o cachorro tem que socializar, ele é jovem, ele tem que se dar bem com pessoas e outros cães. Mas esse não é o caminho, e a sua pergunta esclarece exatamente o porquê. Você nutriu uma coisa que é: vou sair na rua, quando eu ver pessoas, eu vou até elas, independente de quem elas são. E quando eu finalizo esse contato com elas, eu não quero voltar para você. Eu vou disputar a guia com você, e se você me contrariar, eu vou te morder. É mais ou menos o que está acontecendo com a sua cachorra, tá? Isso é um péssimo hábito que pode se tornar uma coisa super perigosa, tá? Então, não quero que você nutra isso. Por isso eu falo bastante para vocês.
Caminhada não é momento de socialização, tá? Não é. Sejam com pessoas ou sejam com outros cachorros. O que você quer na caminhada é um cachorro que priorize você, que preste atenção em você, que escute o que você quer dele e respeite você. Você está fazendo isso para o bem do cachorro. Você quer poder transitar em ambientes sociais com o seu cachorro sem que ele incomode as pessoas e sem que as pessoas te incomodem. Sem que ele incomode outros cachorros e outros cachorros incomodem ele. Tem os dois lados dessa moeda. Você precisa estabelecer as regras dessa caminhada com ela e você precisa advogar por ela. Eu sei que é difícil, você tem um cachorro bonito e as pessoas querem interagir com ele, querem mexer com ele, mas é seu papel agora dizer obrigada, agora não, minha cachorra está em treinamento, vamos embora. É muito importante você estabelecer essa relação com ela agora, desde já. Ela vai ser uma cachorra grande, pesada, que lá na frente pode te dar muito mais trabalho se você não trabalhar essa impulsividade dela agora. O que é que vai ser importante você considerar? O que é que você está usando hoje de equipamento? Qual a sua habilidade de intervenção? Porque, pelo que você me disse aqui, ela morde a coleira, né, e puxa a guia de você. Então, você repreende com não e com alguns toques na guia. Ou seja, o que você está fazendo até agora não está tendo o efeito necessário. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque não tem valor suficiente. Quando a gente fala de correção e consequência de valor, esse é um ótimo exemplo para vocês verem, tá? Ela só tem 5 meses, mas ela já estabeleceu com muita clareza o que ela quer. O você dizer não e a guia, seja qual for que você esteja usando, não está tendo esse efeito, ou seja, não tem valor, não é uma consequência de valor. Mas você está errando porque você já permitiu que tudo de errado acontecesse para depois você chamar ela de volta. Então, primeiro, comece a trabalhar na ideia de uma caminhada estruturada. Considere ter um equipamento que vai te permitir intervir nos pequenos momentos de distração. Ela está numa fase onde o mundo todo é novo, tudo é interessante, ela quer ver todo mundo, cheirar todo mundo, conversar com todo mundo. Não é isso que ela tem que fazer lá fora. Não é isso que você quer. Você quer começar a intervir nesses pequenos momentos de distração. Até para que a caminhada com ela seja de fato uma coisa mais saudável, para que ela realmente aproveite fisicamente e psicologicamente falando. Goldens tem um histórico de serem, um estereótipo na verdade, né, de serem cães estabanados, agitados, que fazem um monte de coisa, todo mundo acha eles lindos, mas não é bem assim, tá? Não é. Esses cachorros podem virar a chave rápido, como está acontecendo com você aí. Ou seja, o protesto dela está sendo alto, está sendo intenso o suficiente para ela te morder quando você interrompe esse momento de interação dela. Então, ela não tem esse direito ainda, não é o momento exato. E as pessoas estranhas, você não deve nada a elas, tá? Você pode tranquilamente ser educado e dizer, desculpa, minha cachorra está em treinamento, não vai rolar essa interação. Foque na caminhada, foque em estabelecer com ela uma estrutura bacana para essa caminhada, essa migração a longa distância ser uma coisa interessante, tá? Isso vai fazer toda a diferença para vocês duas ao longo do contexto. Mas o que falta para você é uma ferramenta de intervenção. Você falou que você começou a fazer trabalho de obediência com ela desde os 2 meses. Ótimo! Maravilhoso. Dentro desse trabalho, se ela está 3 meses treinando obediência, algumas coisas você sabe que ela sabe já. Então é justamente o momento quando a gente fala de corrigir o cachorro por coisas que ele sabe e corrigir o cachorro por coisas que ele não sabe. Então existe correção por situações onde a gente está falando de comandos de obediência não respondidos, quando você sabe que o cachorro sabe o conceito. E existe correção quando a gente está falando de comportamento ruim que você quer extinguir. Esse é o comportamento que você quer extinguir. Seu erro foi que você não está advogando por ela, ou seja, você está deixando ela ir até a pessoa, porque você falou que ela já puxa até a ponta da guia para ir na direção da pessoa, ou seja, ela tomou a decisão de onde ir, não você. Você permitiu que isso acontecesse, permitiu a interação. Depois de tudo isso, você quis chamar ela de volta. Então o que você pediu foi tarde demais, sem valor, e a consequência por não cumprimento não teve valor também para ela. Então, revise o tipo de ferramenta que você está usando. Na idade dela, já dá para ela trabalhar com e-collar, já dá para trabalhar com a prong collar, tá? Seria ótimo se você tivesse condição de investir. Você consegue melhorar bastante esse processo, principalmente quando a gente fala de cães muito distraídos, tá? Que querem ir para todo mundo. Isso era uma coisa que a Matilde fazia também, tá? Ela gosta muito de ver outros cachorros na rua, ela quer ir lá, ela tinha uns hábitos meio malucos. Via outro cachorro, começava a latir, gritar, porque queria ir até lá. E eu cortei isso no dia 1 com ela aqui. Não quero isso, não tem contato com outros cachorros na rua, você vai andar comigo e ponto final. Ponto final, acabou. Ela olha só e nada mais. Então a gente passa por outros cachorros agora, tá tudo certo. Não porque eu sou melhor do que ninguém,
ou porque eu faço alguma magia negra, não é isso. Porque eu uso uma ferramenta que me permite intervir com bastante precisão, desde o dia 1. E não é só para isso que eu uso colar com ela, eu uso para uma série de outras coisas. Então, a gente clareia isso, deixa isso mais claro, e hoje eu consigo fazer caminhadas com ela tranquilamente. Eu posto direto aí pra vocês verem, ela caminha super bem, e se vocês verem, vocês nem vão dizer que ela fazia todo esse chilique que ela fazia antes. Então, é só uma questão de você deixar clara, como eu sempre falo, a correção faz parte do processo de educação do cachorro. Em algum momento você vai ter que dizer que o que ele está fazendo está errado. Você só pode fazer isso se você tiver como apresentar uma consequência de valor, seja numa correção na guia. Para virar uma correção verbal, alguma coisa tem que acontecer antes, porque a correção verbal sozinha vai funcionar em raríssimos casos, raríssimos. Então a maioria dos casos você falar não significa nada, a menos que o não venha com alguma consequência de valor, tá? Então eu, Raquel, gosto bastante da coleira eletrônica, principalmente quando a gente fala de questões de distração, mas a ProColor é uma ótima ferramenta que para muitos cachorros também serve bem. Mas seria por aí, tá? Jack Russell Terrier. Ai, vamos lá, vamos fazer esse... deixa eu te responder, você falou sobre... Cadê? Você tinha falado, isso aí já tinha feito. Você me perguntou qual o modelo mais barato de colar eletrônico. Esse é o modelo mais barato, a 300, tá? A 300 da eColor Technologies é o mais barato. Ela... eu não sei quanto tá agora, tem que olhar no site, mas... ela é um modelo simples, super efetivo, que na verdade funciona para 99% dos cachorros. Poucas vezes eu indico outros modelos. Um modelo similar a ela é a Easy, é a série Easy, que pode ser para de 1 até 4 cães ao mesmo tempo, que a única, na verdade, a nível de alcance, em potência de estímulo é tudo igual, a única diferença é que a Easy tem uma função a mais. Tem a função de tom já embutida, separada. Aqui também você pode programar para isso, mas se você programar a função de tom aqui, você perde vibração e vice-versa. Na Easy você tem as 4 funções, que é estímulo momentâneo, contínuo, vibração e tom, sempre disponíveis, tá? Mas a Easy é um pouquinho mais cara por conta disso, e a ergonomia do controle é diferente, né? A Easy é um pouquinho compridinha. Eu até tenho uma aqui, eu vou fazer até um tutorial para vocês verem. A Easy é super bacana também, mas é um pouquinho mais cara. Mas vale a pena você comprar um equipamento bacana, tá? Isso não é uma coisa pra gente economizar. Melhor você comprar um equipamento bom, dividir ou esperar um pouco, juntar uma grana para comprar, do que você ter um equipamento que eu não recomendo. Pelo amor de Deus, essa escolha é na China, tá? Pelo amor de Deus. Infinitamente inferior, a tecnologia não é a mesma, eu não gosto de trabalhar com elas. Eu acho que se você não tem grana agora para investir, espere um pouco, economize, faça o melhor que você puder com o equipamento que você tem, e quando você puder, compre um equipamento legal, tá? Jack Russell Terrier, a pergunta que você tinha feito foi: você nunca tinha ouvido falar da raça, você começou a pesquisar e viu que se trata de um cachorro difícil. O que acontece? Jack Russells, muita gente ama os Jack Russells, porque eles são pequenininhos, né? São pequenininhos, compactozinhos, fortinhos, bonitinhos. Mas eles são também da família dos terriers. Não são cachorros fáceis de lidar, com raras exceções. Por quê? Tudo bem, não vamos estereotipar, mas eles são cachorros com alto drive, são cães de trabalho, são cães de caça, e eles gostam de cavar buraco e achar esses roedorzinhos, rato, essas coisas pequenininhas, é a coisa que o Jack Russell gosta de fazer, tá? Como outros terriers são. Muitos Jack Russells têm personalidade bastante forte, eu já atendi alguns Jack Russells, alguns casos difíceis, inclusive de 2 da mesma casa que brigaram, atendi 2 vezes casos assim. Então eles são cães de personalidade forte, eles são cães que precisam de uma boa estrutura, de uma boa liderança no dia a dia, uma rotina bem bacana. Então eles têm bastante disposição para atividade física, então quem gosta de caminhar, fazer caminhadas longas, eles são ótimos cães para isso, eles têm uma excelente saúde e disposição física para exercício físico, mas eles são cães super alertas, tá? Eles precisam de muito exercício de controle de impulso, na minha opinião. Então os 2 casos que eu atendi caíam justamente nessa situação de cães super agitados, super alertas, tendem a vocalizar com as coisas. Então, de novo, é importante você inserir no contexto de treinamento desde cedo a ideia de motivar o que você quer e corrigir o que você não quer, tá? Não se engane com o tamanho deles, eles só são pequenininhos, tá? Mas eles são cachorros que podem dar bastante trabalho, tá? São tendem a ser muito agitados. Então, divida a sua rotina bacana, faça bastante exercício físico, mas não foque só no físico, porque no físico ninguém ganha desses cachorros, tá? Foque numa caminhada onde o seu cachorro saiba relaxar. Sempre pense no mais alto grau de tolerância que você pode extrair do seu cachorro. Eu acho que isso é
é uma das coisas que a gente pode fazer de melhor pelos cachorros da gente. Aprender a adaptar o cachorro no estilo de vida que a gente tem, por mais que a raça demande bastante. Você pode fazer coisas diferentes, você pode usar a esteira ergométrica com ele para complementar exercício, você pode fazer suas caminhadas longas, mas foque bastante no trabalho de aprendizado. Eles são super inteligentes, são cães ótimos para aprender, mas eles precisam de alguém para ensinar, tá? Eu acho que é isso, eu não gosto de estereotipar muito não, mas eu já atendi, todos os Jack Russells que eu atendi, na verdade, os problemas eram falta de orientação das famílias que estavam com esses cachorros, né? A noção de, às vezes, como eu falo bastante em vários casos, é liberdade muito excessiva, os cachorros circulando pela casa o tempo inteiro, destruindo coisas, latindo para as coisas, enfim. Falta de tempo, às vezes, que a gente não dedica para criar o que a gente quer, né? O cachorro bem comportado, ele é um fruto do que a gente faz com ele todos os dias. Então, é essa a ideia, é saber botar um cachorro para ficar quieto durante um período de tempo, que nem agora, que tá todo mundo aqui, tá todo mundo quieto, né? Inclusive Dona Moça aqui, que tá deitada aqui na caixinha dela. Mas é isso, não tem muito segredo não. Se prepare para organizar a vida do seu cachorro. Invista numa caixa de transporte, tenha boas ferramentas para treinar ele, divida uma boa rotina onde caiba um pouquinho de tudo todos os dias. E é isso. Não se deixe seu coração derreter não, que eles são lindos. Eu adoro Jack Russell, eu acho que eles são uma gracinha. Mas eles se enganam, viu? São personalidadezinha normalmente bem forte. Quem foi que tinha mandado aqui? A Léo tinha falado, Raquel, se puder, fale porque não deixar a ração no pote à vontade o dia todo. Ótimo, Léo. Esse é um tema antigo, mas super atual, né? Sempre surge. Por que a gente não deve deixar a comida disponível? Eu acho que muita gente que trabalha o dia inteiro, às vezes o cachorro fica em casa sozinho o dia inteiro, a pessoa imagina, eu tenho que deixar a ração no pote porque ele vai ter fome mais vezes ao longo do dia. Por que isso dá errado na maioria das vezes? Primeiro, o cachorro vai perder o interesse pela comida. A comida está disponível o tempo inteiro, é só você fazer uma simples analogia. Imagine que você tem na sua casa todos os dias a comida que você mais gosta, disponível para você quando você quiser. Rapidinho aquela comida vai deixar de ter todo aquele valor e vai passar a ser irrelevante, porque ela está ali o tempo todo, você não precisa fazer nada por ela. Segundo, você desregula a dieta do seu cachorro. Você nunca vai saber exatamente o quanto seu cachorro comeu. Os cachorros que eu atendi até hoje que tinham comida disponível, normalmente eram cães gordos, estavam acima do peso, e a pessoa nunca sabia exatamente quanto o cachorro comeu e quando ele comeu. Então você desregula o intestino do cachorro, você desregula a dieta do cachorro e você perde a super oportunidade de usar a comida do dia como motivação para treino. Lembre-se, se seu cachorro se você trabalha o dia inteiro e fica fora o dia inteiro, você pode alimentar o seu cachorro 2 vezes por dia. Cães adultos não precisam comer mais do que isso. Você pode alimentar o seu cachorro antes de sair para o trabalho e quando você voltar à noite. À noite pode ser uma excelente oportunidade para você usar aquela porção para treinar seu cachorro todo dia. Nas coisas mais simples. Ontem eu postei um vídeo aqui de noite com a Matilde, que eu tô treinando bastante com ela, a coisa de deitar. Deitar é uma posição que muitos cachorros não gostam, ela não é diferente. A Lucy também era assim. Deitar para ela é a coisa mais difícil do mundo. O que eu faço? Todo jantar dela, o treino dela é ir pro place, deitar, ganhar comida. Sair do place, voltar, ir pro place, deitar, ganhar comida. É repetição. O vídeo poderia durar 15 minutos eu fazendo a mesma coisa. Mas eu faço isso com ela todo dia. Por quê? Eu quero que ela goste e aprenda a deitar. Eu estou motivando ela a deitar. Eu quero que ela deite. É o que eu quero que ela faça nesse momento. É como eu falo. As coisas não são complexas, elas são simples, mas a comida do dia pode ser um grande plus nessa hora. Ela, apesar de ser super comilona, no início ela não queria pegar a comida na hora de deitar. E eu falei, tá bom, o jantar vai funcionar assim. Se não quiser, a gente volta para semana, no dia seguinte tem refeição e vai ser assim de novo, e assim de novo, e assim de novo. Então a comida do dia pode ser um super aliado no treinamento dos cães de vocês. E se você deixa à disposição todo dia, você perde essa chance. Então eu acho que esses 3 grandes pontos seriam suficientes para a gente não deixar a comida do dia à vontade. Além disso, se você considerar que, se você falar de ração, a ração vai inchar, vai perder o valor, perde nutriente, entra formiga, quem mora em casa entra barata, entre outros insetos, você pode prejudicar ainda mais a saúde do seu cachorro. Para quem dá comida natural, pior ainda, tá? Você está falando de comida de verdade, num pote, exposta aos elementos, calor, frio, chuva, formiga e assim vai. Então, comida no pote disponível todo dia nunca, mas nunca deveria ser uma opção para ninguém, tá? Eu acho que comida nos horários certos, do mesmo jeito que pra gente é. Você acorda de manhã, você toma café, você almoça, você janta, você vai fazer um lanche.
Você comeu, acabou de comer, tchau. A comida não fica ali, tá? Até porque não é saudável. Você perde nutrientes da comida, você perde chance de treinar, você desregula a dieta e assim vai. Leozinho disse, obrigado, eu tava conversando sobre isso com minha irmã. Muita gente tem pena de dar comida só em certos horários. Pois é, Léo, é ótimo até a gente levantar esse assunto, porque toca de novo naquela coisa de sempre, né? Que é a história do... É engraçado como a gente tem pena de tudo hoje, né? Tudo a gente acha... Por que você... Não é que você tá privando o seu cachorro de comida e você vai deixar seu cachorro passar fome 4, 5 dias. Não, não, não. Eu acho que a coisa da pena, né? Quando as pessoas falam que tem pena de algumas coisas, eu acho que isso não é real. Eu acho que não é um sentimento genuíno de dor. Eu acho que, na verdade, quando as pessoas dizem que tem pena, na verdade elas estão se excluindo, ou seja, estão tirando delas mesmas a responsabilidade de manter uma rotina com o cachorro. E quando eu falo de rotina, você não precisa ser no relógio não, mas de manhã e de noite. Ah, hoje de noite eu saí, cheguei um pouquinho, meia hora mais tarde, tudo bem, seu cachorro não vai morrer se por meia hora só. Então, todas as vezes que a gente fala, quando eu falo de rotina estruturada, né, isso inclui muito a nossa responsabilidade, o nosso papel no contexto. E há muito tempo atrás eu escrevi um artigo fazendo essa analogia justamente na questão do uso da caixa de transporte. Então, quando as pessoas têm a reserva e o receio de usar a caixa de transporte no treinamento dos cães, elas imaginam o quê? A caixa de transporte é uma prisão, o meu cachorro vai ficar preso, ele vai querer fazer xixi, ele vai querer fazer cocô, ele vai querer beber água. Não é nada disso. O uso correto da caixa de transporte, ele tem um elemento essencial que é você. A sua participação ativa dentro desse roteiro. É você saber o horário, quanto tempo seu cachorro vai ficar, quando ele vai sair, o que ele vai fazer quando ele sair, quando ele vai comer. Então, tudo que inclui a nossa responsabilidade, de uma maneira ou de outra, a população em geral não gosta de admitir. Então tudo isso muitas vezes é mascarado como se você tivesse tendo compaixão pelo outro elemento do contexto, e eu não acho que isso é verdade, tá? Eu acho que muitas vezes você mascara, isso vira uma justificativa fácil. Ah, eu vou deixar a comida disponível porque eu tenho dó. Você tem dó de quê? Você tem dó de você mesma por ter que assumir uma responsabilidade todo dia, 2 vezes por dia, ter que parar o que você está fazendo e ir lá pôr comida no cachorro. Eu acho que é isso, tá? Minha opinião real é isso, porque quando a gente fala em responsabilidade, é fácil a gente fugir da responsabilidade, é fácil a gente se colocar numa situação onde eu não quero assumir mais isso, eu não quero assumir mais um problema, eu não quero ter mais uma responsabilidade para fazer. Mas cachorro é responsabilidade. Se você tem cachorro, você tem responsabilidade. Se você tem filho, você tem responsabilidade. Se você é casado, tem responsabilidade. Se você tem pessoas idosas morando com você, é responsabilidade. E por mais que a gente queira fugir, a vida apresenta para vocês todo dia responsabilidades. Então, essa é simplesmente mais uma. Eu acredito no seguinte: quanto mais cedo a gente abraçar nossas responsabilidades, assumir os nossos erros e fazer diferente, melhor. Menos frustração a gente vai ter. Não adianta acordar e falar, ai meu Deus, que saco, tem que botar comida no cachorro. Acorde e bote a comida no cachorro. Passou, já acabou, você pode fazer outras coisas. Se você não fizer daquilo um problema, aquilo não vai ser um problema. Agora o que você tem que entender é que aquilo é responsabilidade sim, tá? Mas é isso aí, Leozinho. Adorei você ter tocado nesse assunto, porque é sempre importante a gente relembrar que eu acho que isso tá de mãos dadas sempre com a ideia da responsabilidade, né, que a gente tem com os cães da gente. Tio Bullet falou, Raquel, você poderia fazer um vídeo sobre a caixa de transporte, como fazer gostar lá de dentro, dormir lá dentro. Eu tenho também, tá? Se você procurar, tem 2 vídeos legais aqui no canal sobre a caixa de transporte. Mas só para revisar, como eu gosto de introduzir a caixa de transporte, eu não faço da caixa de transporte uma coisa mágica, uma coisa diferente demais. Eu ponho a caixa de transporte e introduzo o cachorro lá. Como que eu faço isso logo no início? Eu faço com a comida do dia. Então, nos primeiros dias do cachorro em casa, ele só vai se alimentar na caixa de transporte. Eu normalmente boto uma caminha na caixa de transporte, um colchonetezinho. Aqui em casa, eu inclusive ponho uma mantinha na lateral para ficar bem tipo caverninha mesmo. E eu começo como? Pego o cachorro na guia, tenho alguma coisa de comida que ele gosta na mão e eu coloco a comida lá dentro, deixo ele lá investigar, comer, trago ele de volta, faço de novo, repito esse processo umas 30, 40 vezes. Um cachorro normal, tá? Que não é um cachorro extremamente medroso, nada, nem um cachorro extremamente dominante. O cachorro normal aceita tranquilamente a caixa de transporte. Assim, a maioria dos meus clientes que eu introduzi a caixa de transporte, eu acho que eu só tive 2 cachorros que tiveram um pouco mais de resistência, mas a maioria deles fica numa boa. Inclusive eles gostam, é natural para eles estar naquele espacinho mais tranquilo, mais seguro. O que eu falo também? A partir daí você
Ai, Fábio, você é demais. Fábio, Raquel. Gente, se clica no Fábio aqui, quem tá no Facebook. Fábio faz um trabalho sensacional, além de ser uma pessoa muito engraçada. Ai, Fabinho, você é uma comédia. Ele faz um trabalho bem legal. O Fábio faz treinamento também. Ele faz um trabalho super personalizado com os cachorros. Agora ele tem um espaço legal. Ele hospeda alguns cachorros também. É um profissional sensacional. Quem estiver assistindo no Facebook Live, é só clicar no nome dele aqui, ó. Fábio Brito, Dog Bio Adestramento. Fabinho, você é demais. Mas enfim, voltando para a questão da caixa de transporte. Nessa primeira etapa, se o seu cachorro não mostrar resistência nenhuma, maravilha. Qual que vai ser o primeiro passo? Fechar a porta da caixa de transporte. Para muitos cachorros isso fica... Ai, meu Deus, o cachorro vai reclamar. Pode ser que ele reclame, pode ser que não. Mas, de novo, é não negociável. Eu faço a caixa de transporte ser uma boa experiência. Tudo que ele gosta, ele vai ter lá. O osso que ele gosta de roer. Todas as refeições do dia eu vou fazer lá. Eu ponho ele na caixa de transporte. Ponho o potinho lá. Fecho a porta. Ele se alimenta. Ah, não comeu no primeiro dia? Mesma coisa da Matilde, que não comeu aquela refeição. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Agora... Quando você tem um cachorro que reluta, é um cachorro às vezes que foi muito mimado, que está acostumado com toda a liberdade, que faz tudo o que ele quer, que só entra e sai dos lugares na hora que ele quer, guia. E isso já aconteceu comigo 2 vezes. Uma vez com um Bernese grande, que foi o Shadow, e outra vez com uma Corgizinha. O cachorro trava na hora que você traz a guia, vem com ele na guia até a porta da caixa de transporte, ele trava. Esses são os cachorros que não necessariamente se empolgam com o fato de ter comida ali dentro. Eles não querem, pode ser um filé mignon, ele não vai. O que você tem que dizer? Pressão na guia. Então, com essa corguinha, eu tive que repetir esse processo, acho que umas 40 vezes com ela. Eu vinha com ela até a caixa de transporte, chegava na frente da caixa de transporte, ela travava. Eu esperava um pouquinho, se ela desse um passinho na direção da caixa, trazia ela de volta e voltava. Eu fui fazendo isso até ela literalmente entrar. Eu tinha parte da comida do dia dela ali, mas eu vi que no momento de estresse maior ela não queria. Então eu só comecei a oferecer novamente quando ela já começou a pôr a carinha lá pra dentro. Então quando ela começou a pôr a carinha lá pra dentro, eu joguei um grãozinho de ração, ela ia lá, pegava e voltava. E assim foi. A gente repetiu tantas vezes que quando a gente chegou no momento onde ela entrou totalmente na caixa, eu não fechei a porta totalmente, né? Eu só encostei um pouquinho a porta pra mostrar pra ela que naquele momento existia uma limitação. Esperei ela relaxar um pouco, trouxe ela de volta. E repeti essa segunda etapa várias vezes também. Eventualmente eu botei ela lá, fechei a porta, ela dormiu. Com o Bernese e o Shadow, o que aconteceu? Ele foi tão acostumado a entrar só com comida, que quando não tinha comida ele não entrava. Então a gente já teve que fazer a segunda etapa direto, por quê? Porque ele já sabia o mecanismo da coisa. Se você desse comida, ele entrava, mas se você não desse, ele não entrava. E ele tinha que viajar, ele ia embora para o Canadá, ele ia ficar horas na caixa de transporte. Na verdade, ele ia inclusive parar, ele ia viajar sozinho, foi todo um contexto, enfim. Eu já estava trabalhando com ele com a Prong Collar, e o que a gente fez? Vamos liberar, esquece a comida e vamos fazer esse processo normal. Porque o que ia acontecer com ele? Ele ia sozinho daqui para os Estados Unidos. Ele ia ter uma escala lá. Na escala, o pessoal ia tirar ele da caixa para ele fazer xixi, circular um pouco, beber água, e iam ter que colocar ele de volta. Ou seja, era não negociável. Como eu falo para vocês, o universo é assim. Situações, se você ensina para o cachorro que aquilo é não negociável, ele vai fazer. No caso dele, a gente tinha que mostrar para ele naquele momento que era não negociável, porque um estranho ia fazer isso com ele no meio da noite em outro país, algum tempo depois. Então, o que a gente fez? Prong Collar, começamos a fazer. A rota vai para a caixa de transporte. Chegava na frente da caixa, ele travava. Eu pressionava um pouquinho, ele relaxava, a gente voltava. E assim repetimos. Até que chegou um momento que eu cheguei na porta da caixa de transporte, ele travou, daqui a pouco ele fez... E se soltou e entrou. Quando ele se soltou e entrou, pronto. Repetimos mais umas 10 vezes ele entrar e acabou. Daí pra frente ele não teve mais problema. Então, como eu falei no início, são raros os cachorros que de verdade vão relutar com a caixa de transporte. São raros. A gente, na verdade, tem uma ideia da caixa de transporte como prisão, mas ela não é. Para muito cachorro, é um alívio você poder deixar ele no lugar onde ele relaxa. Agora, claro que vão existir alguns casos que são um pouco mais extremos, que são aqueles casos com ansiedade de separação. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube, eu tentei lembrar... Ai, meu Deus, eu tentei lembrar o nome desse cachorro ontem e não vinha na minha cabeça. E hoje, por algum motivo, também não tá vindo. Mas eu vou me lembrar. Ele é um vídeo que a gente fez o quê? Quando a gente entrou, ele é extremamente ansioso. O que acontecia com ele com a caixa de transporte? A caixa de transporte ficava na casa dele, aberta, ele entrava, dormia várias vezes ali a hora que ele quisesse. No momento que você fechava a caixa e saía de casa, não dava a contar 1 minuto no relógio, ele fazia um escândalo de morder a porta da caixa e querer sair.
Eu tenho um vídeo dele com a coleira eletrônica, como a gente usou, como a gente já estava trabalhando com a coleira eletrônica com ele, como a gente usou a coleira eletrônica para interromper esse momento de pânico dele na caixa de transporte e fazer ele parar. Porque era muito, muito extremo. E eu não estou falando que só pode ser usado no momento de extremo, não. Pode ser usado normalmente. Aqui, no primeiro dia da Matilde, quando eu botei ela na caixa de transporte para dormir, quando eu fechei a porta do escritório, que ela dorme aqui, eu passei para lá, ela começou a latir. Na hora que ela começou a latir, eu corrigi, acabou, ela ficou em silêncio e nunca mais latiu. Então assim, não é só caso extremo. Serve para esses momentos também, tá? Então, esse é um outro vídeo. Ai, meu Deus, eu tenho que lembrar o nome dele. Por algum motivo, o nome dele me fugiu. Ele é um vira-lata de tamanho médio, meio pretinho. Eu vou achar esse vídeo e vou botar pra vocês darem uma olhada. Mas é um vídeo interessante pra vocês verem a ideia. São exceções, né, que acabam acontecendo na caixa de transporte. Mas eu acho que o mais importante pra vocês lembrarem é assim. Não façam da caixa de transporte um fantasma. É mais uma coisa tranquila pro cachorro ter. Sempre falo isso quando eu falo da caixa de transporte, que é: tenham certeza de ter a caixa de transporte num ambiente ventilado e tranquilo. Eu tenho uma caixa de transporte nesse ambiente aqui que tem ar-condicionado. Por quê? Porque os cachorros sentem muito calor, tá? Se você não tem ar-condicionado em casa, deixe um ventilador bem na frente da caixa, deixe o ambiente bem fresco. A temperatura dos cachorros é muito alta, principalmente agora no verão, tá? E eu gosto de deixar a caixa de transporte no ambiente intermediário da casa. Então, por exemplo, aqui eu deixo as caixas de transporte no escritório, né? Nem no meu quarto, nem na sala. Então, se eu tiver que receber alguma pessoa aqui, se tiver que ter visita, eu não quero meus cachorros envolvidos no contexto, eles estão aqui numa boa. Então, é um ambiente intermediário, eu acho que é uma opção bacana. Quem vai ter me perguntado, Cleiton Silva falou: sou adestrador em Panelas de Pernambuco, vou reabilitar alguns cães em uma ONG de adoção de cães. Posso usar Proncolo ou apenas um enforcador de elos? Alguma dica especial? Grande abraço. Querido, obrigada pela sua pergunta. É ótimo que você está disposto a trabalhar com esses cães de ONG. Isso é uma tarefa difícil, complicada. Esses cães são super complicados e assim o histórico é complexo. Primeiro conselho que eu te dou: antes de entrar lá, antes de fazer qualquer trabalho com eles, vá sozinho lá. Leve as ferramentas que você tem. Mostre e fale assim: é assim que eu trabalho, esses são os equipamentos que eu uso, eles funcionam dessa maneira. Está ok para vocês? Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente de bom coração que resgata cachorro. Muita gente mesmo, com a Ju, com um monte de gente que faz um trabalho sensacional. Porém, as ONGs, na direção das ONGs, no contexto ali, muita gente não entende o conceito de correção. Muitas dessas pessoas têm muita dó desses cachorros, se prendem muito ao passado deles e acabam não permitindo que você faça um trabalho que eventualmente vai incluir qualquer tipo de pressão, correção, seja o que for. Então, esse é o primeiro passo. Se todo mundo da ONG tiver ok, use o que você tem. A Proncolo é uma excelente ferramenta. Se você tiver à sua disposição, com certeza use nos cães da ONG sim. Mas eu acho que o mais importante é: instrua o pessoal da ONG sobre o que você está fazendo. Eu falo por experiência própria porque eu tive a oportunidade uma vez de ajudar alguns cachorros de uma ONG. E o que é mais difícil? Não é quando você está lá trabalhando com o cachorro, é quando você não está. Normalmente esses cachorros, por conta do volume e tal, é pouca gente dando conta da ONG, então as pessoas acabam não fazendo muita coisa com eles. Eles acabam vivendo dentro de um rodízio, dentro do canil, fora do canil, come, limpa o canil, volta. Então, existe muito pouco follow-up do treinamento. E eu acho que seria, se você realmente quiser ter um impacto legal dentro de uma ONG, traga 1 ou 2 funcionários para acompanhar você no seu treinamento. E mostre para eles o que você está fazendo, porque eu acho que todas essas ONGs se beneficiariam muito se elas tivessem mais conhecimento sobre como trabalhar esses cachorros, principalmente quando a gente fala na esfera comportamental e principalmente quando a gente fala de mudança de comportamento. Muitos desses cães são condenados a nunca terem uma casa de verdade porque as pessoas não querem um cachorro mal comportado, né? E eu acho que às vezes boa parte desse trabalho tem que acontecer com gente que tem tempo para expor os cachorros a ambientes diferentes, a situações diferentes. Então, a vida de canil é uma vida muito restrita. E muitos cães de ONG vivem assim. E assim, quem sou eu para falar? Eu não toco nenhuma ONG, eu sei que é super difícil, mas eu acho que o melhor que você pode fazer como profissional é instruir o pessoal da ONG. Eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Eles entendendo tudo, não só sobre as ferramentas que você usa, mas como aplicar essas ferramentas no dia a dia, com certeza eles vão estar mais preparados para lidar com os cachorros que eles têm ali, tá? Laine disse: graças a Deus meu Border Collie entrou
Assim que montei a caixa de transporte, ficou um tempinho, depois saiu, agora só falo pra casinha, ele fica de boa. Maravilha! É isso aí, Lani. A maioria dos cachorros é assim, tá? É como eu falei no início. Cães que gostam, que não tem nenhuma questão extrema, cães que são intermediários, que eu gosto de falar, normalmente ficam numa boa, adoram a caixa de transporte, como eu falei. Viram uma caixinha, virar um espacinho seguro, confortável para eles, onde ninguém vai incomodar, eles podem dormir, sossegar a hora que eles quiserem. Luísa disse: como corrigir um cachorro que já sai de casa puxando? O que fazer antes de sair para começar a caminhada tranquilamente? Luísa, ótima pergunta. Eu acho que a pré-caminhada, ela faz toda a diferença para os cachorros, tá? Muitos cães são super impulsivos, eles entendem a ideia de você pegar a coleira e a guia já como aquele super momento de excitação que eles têm que sair correndo, e não é por aí. Primeira dica para você: mostre ao seu cachorro que ele precisa relaxar antes de sair. Você ganharia muito se você fizesse a prática do place constantemente. O que é o place, para quem nunca me ouviu falar e está aqui pela primeira vez? Place é um exercício simples. Você vai pegar o seu cachorro, uma guia, você vai colocar ele num espaço específico, que pode ser a caminha dele, um tapetinho, uma toalhinha, o que for. A ideia desse exercício, esse é de fato um exercício psicológico, que você vai fazer o seu cachorro literalmente ensinar ele a relaxar e não fazer nada. É ó, deitar e sossegar. Por que esse exercício é tão bacana? Porque ele talvez é o mais aplicável na vida doméstica dos cães. Todos nós aqui temos uma vida onde a gente trabalha, sai, tem amigos, faz mil coisas, e dentro de casa muitas das nossas atividades não necessariamente incluem cães em modo ativo. Ou seja, eu agora estou aqui fazendo uma live com vocês. Os cachorros que estão aqui não podem fazer nada agora, a não ser o que eles estão fazendo, que é dormindo. É a única alternativa que eles têm. Se eles fossem cachorros que não tivessem essa habilidade, eles não poderiam estar aqui. Ou eu não poderia fazer essa live. E o mesmo vale se eu quiser assistir um filme, se eu quiser cozinhar, se eu quiser fazer qualquer outra coisa. Então, não é que o seu cachorro tem que virar uma estátua no dia a dia, mas ele tem que aprender a desligar, relaxar, deitar e observar. Então, a prática do place diariamente ajuda nessa sua pré-caminhada, tá? Agora, o momento da caminhada é o seguinte. De novo, o place também vai te ajudar em outro ponto, que é usar a guia dentro de casa. Muitos cães são super eufóricos para sair porque a guia só surge na hora que o cachorro vai caminhar. Então, você pega na guia, o cachorro já tá, vamos sair. E não necessariamente é por aí. Durante as práticas, e principalmente no início, né, na fundação do exercício do place no começo, é importante que você use a guia, até porque seu cachorro vai querer sair do lugar. E seu papel vai ser trazer ele de volta para o lugar, e se você tiver a guia, você faz isso com mais facilidade. Agora, vamos supor que você queira sair com seu cachorro. Eu tenho que sair com ele para caminhar. Você vai pegar a guia, o certo é, pegue a guia. Se o seu cachorro for muito extremo, muito agitado, você pegue uma guia unificada e bote nele, só para você parar ele. Pare ele, sente e relaxe. Você tem 3 etapas na pré-saída. Seu cachorro tem que relaxar com a guia. Depois você tem que ir até a porta e seu cachorro tem que esperar na porta. Não é que ele vai dormir na porta, tá? Ele vai antecipar porque ele sabe que ele vai sair. Mas ele tem que não vocalizar e ficar quieto. Assim. Não assim, mas assim. Aí você vai abrir a porta, essa é a 3ª etapa. Seu cachorro também não vai sair correndo. Principalmente para quem mora em apartamento, isso é um plus. Eu moro em apartamento e no meu andar tem mais 2 cachorros. Então, é importante que os meus cachorros saibam esperar para sair. E não fazer nenhum escândalo na hora de sair. Você vai abrir a porta, seu cachorro tem que esperar. Você vai pegar o cachorro numa mão, a porta na outra, fecha a porta, seu cachorro também vai esperar do outro lado. Então, saber trabalhar essa tolerância é primordial. Talvez é o que eu falo, é a coisa mais aplicável na vida dos cães domésticos. Na maioria de nós não mora num lugar gigante, a gente não tem um super jardim, um campo enorme onde seu cachorro pode correr e fazer acontecer. Vida na cidade é uma vida de disciplina. E é importante o cachorro aprender a esperar. Como você conquista tudo isso, né? Então você tocou no ponto da pré-caminhada, mas você tem que sempre considerar o resto. Por que eu primeiro respondi para você falando da sugestão da prática do place? Porque place vai fazer parte de uma série de momentos da sua vida com ele dentro de casa. Você vai eliminar o cachorro circulando na casa o dia inteiro, você vai eliminar o momento onde ele faz as escolhas sem te considerar, ou seja, a sua relação com ele vai começar a ficar um pouco diferente. Seu cachorro vai começar a olhar mais para você com olhos de: mãe, eu posso fazer isso ou não? E eu quero isso. Isso é importante porque isso vai fazer toda a diferença lá fora. Você não está sendo cruel, você está sendo justa, você está mostrando para o seu cachorro como ele tem que se comportar. Normalmente os cachorros que são muito agitados na hora de sair, eles são muito agitados em outros momentos, como
quando vem visita na sua casa, quando tem algum barulho diferente, ou ao longo da sua caminhada, quando ele vê pessoas e outros cães. Então, normalmente essas coisas andam juntas, de mãos dadas. Então, é importante você saber parar seu cachorro. A ferramenta mais barata é uma guia unificada, que não é a guia mais fácil de usar para muita gente, mas ela é simples, é acessível, tá? Em qualquer esquina você consegue comprar uma. Coloca uma guia unificada e pare. Pode ser que no primeiro dia você fique 40 minutos esperando ele se acalmar antes de você abrir a porta. Pode acontecer, acontece com vários cachorros. Se isso acontecer, nada de errado está acontecendo. É simplesmente o que aquele cachorro precisa naquele momento. E às vezes você vai se sentir um pouco mais ansiosa. Isso acontece com a gente também, porque a gente às vezes não faz essa autoleitura o tempo todo, né? A gente acaba não vendo o quanto de ansiedade a gente tem para fazer as coisas. Até porque a vida é corrida, às vezes a gente tem pouco tempo e assim vai. Mas respire, relaxe, espere, tá? Se você ainda estiver aqui no chat e quiser me falar um pouco mais sobre como que é a rotina de vocês, me fale. Mas eu imagino que esses outros problemas estão por aí. Então, quando eu falo bastante para as pessoas de ensinar o poder do não fazer nada, é muito importante. Claro que dentro desse processo vão existir momentos onde você vai ter que corrigir. Por isso, de novo, quem tem ferramentas boas pode intervir nesse momento. Mas o nome do jogo é paciência. Paciência é o nome do jogo. É um jogo de xadrez. É você mostrar para o seu cachorro que naquele momento você vai respirar fundo e vai esperar o tempo que for preciso, até ele se render. Se render de verdade. Falar assim, eu sei que eu só posso ir quando minha mãe deixar. Mas é mais ou menos isso, tá bom, Luísa? Se quiser me dar mais detalhe, me avisa. Fabiana diz, qual é o modelo de guia unificada? Fabiana, tem alguns modelos. Na verdade, as guias unificadas que eu compro fora, porque eu acho que elas são mais bem feitas. E eu compro umas que tem 1,5 m, são um pouco mais compridas. Eu gosto delas um pouco mais compridas. Mas aqui no Brasil eu acho que tem nessas lojas. É que assim, uma cliente minha conseguiu comprar uma que até foi um pouquinho melhorzinha na Pets uma vez, mas eu acho que o fecho delas não é legal daqui. Se você quiser, Fabiana, manda um e-mail para mim, eu te mando algumas referências de algumas que vendem nos Estados Unidos, você consegue encomendar daqui. Tem 3 lugares que eu acho que fazem boas guias unificadas, fortes, bacanas assim, para você usar no dia a dia, tá? Manda um e-mail para mim no contato@educaçãocanina.org. Eu te mando os links com alguns modelos, tá? Se você quiser, para eu não me esquecer depois de te mandar. Mas são modelos bem legais, são bem mais duráveis. Eu tenho 2 aqui que são muito boas. As guias do site do César Millan são legais, mas eu acho elas curtas. Ele vendia antigamente umas mais compridas, né? Agora as que ele vende não são tão compridas. Não são ruins, são ótimas também, tá? Mas tem outros modelos também que são um pouco mais compridas que eu gosto mais. Por que eu gosto da guia, em geral, um pouco mais comprida? Porque a guia é um pouco mais comprida, por exemplo, você está num passeio, você pode encurtar um pouco mais a guia na sua mão, né? Não precisa ser, não é você enrolar a guia na sua mão, mas você fazer 2, 3 voltinhas e deixar uma folga suficiente para o cachorro andar do seu lado. E principalmente para quem tem 2 ou mais cães, quando você quer liberar os cachorros para fazer xixi, você tem mais espaço, entendeu? Quando essas guias são muito curtas, você fica meio... Então você acaba ficando meio limitado. Então eu gosto dessa guia mais comprida. E também quando você tem um cachorro só, até para esses momentos também, de você dar um pouquinho de intervalo a mais e você começar a trabalhar o recall. Então a guia de 1,5 m, de 2 metros, a primeira guia, né, de 1,5 m que é que eu uso, você pode iniciar a ideia do recall com o cachorro já. E no dia a dia elas são molinhas, são fáceis de usar. Eu gosto das mais compridinhas. Até guia normal mesmo, eu prefiro guia de 1,5 m. Eu acho que elas são melhores, tá? Tio Bullet perguntou, Raquel, você já fez ou pensa em fazer um vídeo sobre o comando de liberação free? É uma boa ideia, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, pra quem não tem a menor ideia do que isso significa, por exemplo, você ensina alguma coisa pro seu cachorro, você quer finalizar, ou seja, você pediu pro seu cachorro deitar e você quer dizer que acabou aquilo ali. Então você pode falar, ok, free, vem, tudo bem, é a palavra que você quiser. Ou seja, é quando você finaliza, né? O cachorro, você deu um comando pro cachorro, ele cumpriu, esperou, e aí você quer liberar ele. Muita gente usa isso, inclusive, durante o passeio. Free, ou seja, você está numa caminhada estruturada, você fala, ok, pro seu cachorro ir fazer xixi. Então, é simplesmente mais um momento de marcação, é mais um marcador, né? Quando você inicia esse processo, normalmente quando você quer introduzir a ideia do ok, para alguns cães é natural você falar ok, a linguagem corporal funciona, né? Você chamar o cachorro para você. Para muitos cães você pode usar a comida do dia. Então é importante você fazer um movimento na sua direção para o cachorro sair dali. Mas eu vou fazer um vídeo, é legal também, esse tema é bem bacana. Foi uma boa ideia, dá para fazer um vídeo sobre isso.
Cagelou. Muito obrigado pelas dicas. Tive 2 Dobermans, eles são muito diferentes de cara, já percebi. Com certeza. Cada cachorro é diferente, tá, gente? Mesmo que você pegue 2 cachorros da mesma ninhada, da mesma raça, cada um vai ter uma personalidade. Cada um é uma caixinha de surpresas. Cristóvão disse, boa noite, Raquel. Boa noite, querido. Catiane disse, vou pra 3ª semana treinando meus 3 dogs. Tirei a comida à vontade. Somente da Lady, pois ela não come na hora. Os outros 2 fazem da comida um recurso e não quero que eles briguem. Ótimo, é isso aí. Com certeza, principalmente em questão de guarda de recurso. Aí você falou que suas dicas aqui em casa dá tranquilo, tá até um sonho. Que maravilha! Graças a você, tá? Não adianta nada, tá, gente, eu falar tudo que eu falo aqui. O importante é o que vocês executam, o que vocês põem na prática todo dia. Então o mérito não é meu, o mérito é de cada um de vocês, que faz a parte de vocês aí com seus cachorros. Então, Catiane está de parabéns, mais uma vez, viu? Helder disse, boa noite, Raquel. Como faço para controlar a ansiedade do meu cão na hora das refeições? Ela fica muito desesperada e até se engasga. Já teve uma vez que vomitar por comer muito rápido. Helder, melhor coisa que você pode fazer para um cachorro assim, elimine a comida do pote, tá? Como meu amigo Fabinho dizia, use comida para os treinos. Então você vai pegar o quê? A porção dela, tá? Só que ela vai comer uma porçãozinha, sei lá, 150, 200 gramas. Vamos trabalhar uma posição de relaxamento. Se a sua cachorra é agitada demais, tudo que você vai trabalhar com ela vai ser o inverso disso. O inverso do que impulsivamente ela é. Então você vai trabalhar, esperar, deitar, relaxar. Então pegue um lugar, bote ela deitada, use a guia. Ela deitou, você conta 1, 2, 3, 4, 5, um grãozinho de ração. Dá uma volta ao redor dela, outro grãozinho de ração. Chama ela pra você, pede pra ela deitar de novo, mais um grãozinho de ração, tá? Faça isso durante talvez 1 ou 2 meses. Elimine completamente a comida do pote, tá? Como eu falo sempre, Fábio também fala isso direto. A gente não precisa alimentar os cachorros no pote. Você tem uma oportunidade legal de trabalhar no dia a dia. E principalmente quando o cachorro é agitado, isso aí pode ser um problema de saúde, até o cachorro pode ter, de engolir a comida muito rápido. Faça cada grão ter valor e use isso a seu favor. Se ele come rápido, se ela come rápido, ela é super agitada, gosta bastante de comida, ótimo, você tem uma porta aberta para ter um cachorro super obediente. É só você ensinar ela o que ela tem que fazer para ganhar cada grãozinho de ração. E faça ela esperar. Crie treinos de duração. Façam a refeição dela durar 1 hora. Então fala assim, eu quero trabalhar, ir pro place, deitar e ficar. Tá? Então eu quero 1 hora de place. Você pode criar um mecanismo nos primeiros 20 minutos do treino, que é pegar ela na guia, levar ela até lá, ela deitou, você paga, pega ela de novo, volta, leva, deitou, paga, 20 minutos assim, e os outros 40 minutos, ela só ali. Ela não se movimenta, ela não sai do lugar, você anda ao redor dela, você se movimenta, você pega uma vassoura, vai, e a cada 10 ou 20 segundos você dá um grãozinho de ração. É isso, você vai eliminar esse problema de vez e você vai ter a oportunidade de ter uma cachorra bem mais atenta a você, mais educada, que vai saber aprender todo dia um pouquinho mais com as refeições, tá? Se você começar a praticar isso constantemente, a longo prazo, a refeição dela é isso, entendeu? E aí, eventualmente, se você quiser transicionar para o pote, faça porções menores. E sempre põe um pouquinho de água, se você der ração, põe um pouquinho de água. Mas vá variando, eu acho que vale a pena sim. Cachorro desse perfil aí, eu guardo a tigelinha no armário e só uso comida nos treinos, pra vida. Eu acho que é melhor, tá? Mas você pode fazer um teste depois de algum tempo e ver como é que ela tá. Tá bom? Ah, quem mais? A Catiane falou. Cleiton, coloquei outra pergunta aí. Eu gostaria de saber sobre o clicker. Cadê a outra pergunta que você botou? Deixa eu ver. Deixa eu ver se você botou um pouquinho mais pra cima. Vamos ver se eu acho a sua pergunta do clicker, Cleiton. Eu acho que você apagou a pergunta, né? Se não, se quiser, você pode pôr de novo, tá? Que eu acho que não vi. Tem uma mensagem aqui que eu acho que você mesmo tirou. Max, boa noite, Max. Tio Bullet, Raquel, obrigado pela resposta. Imagina aqui, do prazer é meu. Onde, meu bem? Boa noite, que bom ter você aqui. Estamos no finalzinho, mas já estamos quase lá. Só vou ver o finalzinho do pessoal. Cleiton, eu não vi a sua pergunta do clicker, tá? Se você quiser, depois você coloca aqui. Você tem vídeo no canal sobre o Place? Tenho bastante, tá? Dá uma olhada, eu tenho inclusive vários cachorros diferentes. É uma coisa que eu sempre coloco dos cachorros que eu atendo, é uma das primeiras coisas que eu trabalho. Mas não tem segredo, é simples, é exercício simples, é como eu te falei. Põe a guia, estabeleça o lugar, a palavra place significa lugar. Estabeleça o lugar e coloque seu cachorro lá. Crie o mecanismo de ir até lá, 4 patas lá, comida, ir até lá, 4 patas lá, deitou, comida, ir até lá, 4 patas, deitar, esperar e comida. Então, ele é um exercício de duração
é um exercício psicológico para os cães que favorece um cachorro para ficar mais calmo e tranquilo. A longo prazo, você vai introduzir distrações e cenários diferentes, ou seja, você vai praticar isso na sua casa, eventualmente em outros lugares, em restaurantes ou no shopping, onde você quiser ir com seu cachorro, mas eu quero que seu cachorro aprenda a tolerar as coisas ao redor dele. Esse é o grande lance do exercício do place. Em algum momento você vai precisar corrigir pela quebra de tolerância, ou seja, pode ser que você passe por uma fase de distração e eventualmente o seu cachorro já sabe o place, está ali bonitinho, mas você vai varrer a casa ao redor dele e ele vai querer sair ou morder a vassoura, alguma coisa assim. Você vai ter que pôr ele de volta, tá? Então sempre lembre de todas essas etapas. Mas tem bastante, eu acho que tem bastante vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Mas eu vou fazer um vídeo novo sobre o place também. Lohane falou, chegando agora, nem acredito que perdi essa live. Foi massa, Lohane, a gente tá quase no finalzinho, mas esse final de semana eu vou fazer mais uma também, pra todo mundo participar. Você falou, no YouTube eu não achei nada até agora, nenhum vídeo tutorial do comando free. Pois é legal a sua ideia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que é um vídeo legal. Dá uma olhada no canal do Fábio, que chama Cachorro de Apartamento. Fábio fala muito, tem vários vídeos na Prática Legais também, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Obrigada, viu? Obrigadíssimo pela dica. Você falou que seria excelente, com certeza seria excelente. Vitor disse, não consigo fazer com que meus familiares entendam o adestramento ou aprendam a forma de adestrar. Resultado, o cão me respeita, mas faz tudo errado com os outros. Olha, Vitor, eu sinto essa dor, eu sei como é. Eu já atendi algumas famílias assim, e eu sempre falo que o mais complicado às vezes para as pessoas é justamente essa coisa do acordo familiar, né? As pessoas entenderem, todo mundo ter a mesma opinião e tá na mesma página e entender exatamente o que o cachorro precisa. Infelizmente, como a gente falou um pouco mais cedo hoje, eu acho que as pessoas acabam entendendo o treinamento, a disciplina e externam isso como se elas tivessem pena do cachorro, mas na verdade não é. Eu acho que isso vem de um lado onde a gente evita a responsabilidade. Então, é mais fácil deixar o cachorro solto o dia inteiro em casa e não usar a caixa de transporte, porque se o cachorro está solto o dia inteiro em casa, tem comida e água à vontade, você não precisa fazer nada, né? Teoricamente. Agora, se o cachorro fica na caixa de transporte, você tem horário para comida e horário para passeio, você tem mais responsabilidade. Então, eu acho que é sempre importante você trazer o máximo de informação possível para o diálogo, e o que eu tento fazer quando eu atendo meus clientes eu sempre gosto de usar analogias dentro do universo humano, comparações onde as pessoas possam se colocar dentro delas e possam visualizar o que você quer dizer, porque é como eu falei, é fácil você trazer um cachorro para casa e falar, eu vou abrir a casa toda, vou deixar ele fazer tudo, tem comida, tem água aqui, a cama dele tá ali, o banheiro tá ali. E aí quando o cachorro erra, você faz o quê? Então, aí vem uma frustração. Ao mesmo tempo, vem a negação da responsabilidade. Então, por isso que eu falo, a ideia de pena, eu amo os cachorros, isso tem muita coisa por trás disso. Então, claro, tem muita gente que ama cachorro, mas é importante você saber o que tem por trás. Então, quando as pessoas são assim, eu gosto de sentar e perguntar e falar assim, por que você tem dó? Qual é exatamente o problema que você vê com isso? E mostre as possibilidades. Eu sempre falo para as pessoas, isso é uma coisa que quando eu posto as coisas no Instagram, eu sempre falo, cachorro educado é bem-vindo em qualquer lugar. Se você quer um cachorro incluso na sua vida de verdade, você tem que educar o cachorro. Essa semana eu tive um teste de resistência mesmo, porque fez muito calor e 3 dias seguidos eu fui caminhar com as cachorras dentro do shopping. Eu não sou uma pessoa de shopping, mas estava insuportável aqui fora. Então, o shopping é 3 quadras da minha casa. Eu fui andando com elas para lá. Elas não incomodaram ninguém lá dentro. Mas não porque eu planejei, e não porque esse é um programa que faz parte da minha vida, mas porque era a alternativa que eu tinha ali. Mas dentro dessa alternativa, isso é um teste, porque se os meus cachorros não tivessem preparados para ignorar as distrações, as pessoas, os outros cachorros, e simplesmente seguir minha orientação em qualquer lugar, eles não poderiam estar lá. Logo, eles não teriam saído de casa por 3 dias. Então, são essas analogias, são esses momentos que levam você a considerar o que você faz todo dia. Porque isso foi um resultado de coisas que eu faço todos os dias. Então, você tem que se perguntar, na sua família, se a gente conversa, que tipo de vida você quer que esse cachorro tenha? Exatamente aonde você acha que ele vai se encaixar? E aonde essa pena de vocês, essa dó, ou essa falta de interesse se encaixa em tudo isso? Como você constrói isso tudo junto? Eu acho que é por aí, tá, Vitor? Mas eu imagino que deve ser complicado. É difícil mesmo lidar com isso. Então, mas é um diálogo humano que precisa acontecer, não tem jeito, pro bem do cachorro, tá? Aí eu disse, entendi, obrigada, vou aproveitar que tô de férias e farei isso nas refeições dela. Ela é uma Bull Terrier de 3 meses e meio. Maravilha, Helder, jogue duro, aproveite as férias
e pegue esse próximo período todo e faça essas refeições assim, tá? É bom que ela é novinha ainda, você vai começar a ensinar para ela essa nova noção de alimentação. E pode ser que como ela cresça, amadureça um pouco mais, ela volte a comer normalmente, mas você vai ter uma excelente oportunidade de criar até uma relação mais próxima com ela, no sentido de necessidade real, não de carinho e afeto, mas porque comida ela precisa, comida você tem, e cada grão de comida representa mais um momento de aprendizado. Camilo disse: Raquel, entreguei um cão ansioso ontem. Caixa de transporte e cola eletrônico ajudou muito. A tutora tinha seu trabalho como referência para aceitar as 2 ferramentas. Parabéns pelo vídeo. Camilo, parabéns para você. Brigadíssimo. E você tá de parabéns por ter apresentado as ferramentas de uma maneira bacana, por ter dado uma solução para essa pessoa. Isso é sensacional. Eu acho que quando eu fico mais feliz, o que me deixa mais feliz de verdade é vendo cada um de vocês colocando as coisas em prática. É execução, é quando as coisas realmente quando o resultado se apresenta de verdade. E só vocês podem executar. Então, você, querido, tá de parabéns, viu? Obrigada pelo feedback, eu fico super contente que tenha dado tudo certo. Vitor disse: sem contar a dificuldade na rua. No passeio, o cachorro segue o sistema da caminhada, mas se chega num ambiente que se tem cães soltos e donos, sempre tem uma invasão de espaço, cães descontrolados. Vitor, olha, socialmente falando, gente, a gente tem milhões de desafios com os cachorros, tá? Não só no ambiente familiar, mas no ambiente social em si. Toda vez que eu falo para as pessoas sobre essa questão de não permitir que estranhos interajam com o seu cachorro o tempo todo, ou outros cachorros, eu sei, existe um bloqueio, né? Nós, como seres humanos, a gente naturalmente quer agradar, naturalmente a gente não quer conflito, naturalmente a gente quer que tudo saia bem, mas não existe esse mundo perfeito. Existem problemas em qualquer lugar. E em algum momento você tem que estabelecer essas limitações, né? Esse diálogo mais honesto precisa acontecer, eu acho que para muita gente. Então, quando eu ando com os cachorros na rua, eu fico pensando, cara, seria ótimo se todo mundo andasse na rua com seus cachorros e não ficasse procurando essa interação o tempo todo. Ou mesmo as pessoas que passam por você, que estão sem cachorro, aprendessem a ignorar você e os cachorros. É o famoso admirar de longe, né? Ver os cachorros. Veja como você vê uma obra de arte que você não pode encostar, só veja. É muito nosso isso, né? A gente quer engajar, quer interagir, quer pegar, quer falar. Então, eu acho que eu já me acostumei um pouco com isso, então hoje em dia eu ignoro mais essas pessoas, né? Talvez teve uma cliente minha que falou assim: Raquel, você anda tão séria que eu acho que ninguém vai nem chegar e falar com você. Mas eu falei assim, é que eu meio que fico concentrado nos meus pensamentos e eu acabo não focando tanto nas pessoas. E acaba funcionando pra mim, porque aí você acaba não dando essa abertura, né? Mas a gente tem um longo caminho social e humano pela frente pra esclarecer melhor como viver com cães, mas eu acho que a gente vai chegar lá, eventualmente. Um dia de cada vez, né, gente? Mas é isso aí, pessoal. Estamos quase uma hora e meia. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui mais uma vez. É sempre um prazer a gente bater esse papo. Eu acabo vindo sempre de surpresa, mas a gente acaba sempre tendo um bate-papo super produtivo. Então, brigadíssimo a todos vocês. Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.